Olá, sou a Cláudia Costa. Vamos falar sobre a laboratorial 2.3 da Química 10º ano, reações fotoquímicas. O conteúdo deste vídeo é reportar o objetivo da atividade, o que é que se pretende, que observações são dignas de registar, como é que se executa a atividade, qual é o procedimento e o que é que podemos concluir sobre aquilo que fazemos. Nos objetivos, pretendemos investigar o efeito da luz sobre o cloreto de prata. Para isso, vamos usar radiações de diferentes energias para verificar o que é que acontece ao cloreto de prata. Nos procedimentos, vamos ver como é que se processa a atividade e como é que alcançamos o objetivo. A primeira etapa passa por prepararmos as soluções, tal como fizemos na atividade 2.1. Então, nós vamos ter aqui informações sobre como fazer isto, vão-nos indicar qual o volume e qual a concentração das soluções que queremos preparar. Vamos trabalhar duas em particular, uma de cloreto de sódio e outra de nitrato de prata, ambas com a mesma concentração, e vamos preparar o mesmo volume. Esta atividade vai ser desenvolvida com pequenos volumes de cada uma destas soluções, por isso só preparamos 50 ml. Então podemos calcular a quantidade para as duas soluções em conjunto, aplicando a expressão da concentração molar. Quantidade do soluto a dividir pelo volume da solução. Se passarmos o volume da solução para perto da concentração, ficamos com a quantidade. Então 0,010 mol por decímetro cúbico vezes os 50 ml, que devem ser convertidos para litros ou decímetros cúbicos, para podermos aplicar diretamente no cálculo desta quantidade. Já temos aqui 5 vezes 10 menos 4 mol, e agora individualmente para cada uma das soluções vamos usar a expressão da massa molar para determinar a massa a pesar. Eu já tenho aqui as contas feitas, portanto a massa é a quantidade vezes a massa molar, 5 vezes 10 menos 4 vezes 58,44 no caso do cloreto de sódio, e 5 vezes 10 menos 4 vezes 169,88 no caso do nitrato de prata. Tenho aqui as duas massas e agora vamos proceder à preparação das soluções propriamente ditas. As etapas são as mesmas que na atividade 2.1, como já tinha dito. Portanto, depois da pesagem numa balança, vamos dissolver o soluto num mínimo de água, transferimos-lo com a ajuda de uma vareta de vidro para dentro do balão volumétrico, fazemos a lavagem do gobelé e transferimos esse conteúdo também para dentro do balão volumétrico, completamos o volume com água destilada até ao traço de referência, fechamos e homogeneizamos a solução. Repetimos isto para as duas soluções e estamos prontos para executar no concreto a atividade 2.3. Então, a segunda tarefa implica preparar os tubos de ensaio. Isto também pode ser feito em placas de Petri. Eu pessoalmente prefiro fazer no tubo de ensaio, mas funciona muito bem das duas formas. Então temos que embrulhar um tubo de ensaio com papel de alumínio. Vou pôr aqui identificar que é o A. Depois um com papel celofane vermelho, o C. Outro com papel celofane azul, o B. Outro com papel celofane verde. Este é opcional, pode ou não ser executado. Convém deixar um tubo sem estar embrulhado, e todos os tubos devem estar identificados e guardados se calhar embrulhados até com papel de alumínio longe, da ação da luz. Os tubos de ensaio, para estarem fixos, devem ser colocados num suporte de tubos de ensaio. Para preparar a solução, será necessário adicionar 1 ml de nitrato de prata a 1 ml de cloreto de sódio. Portanto, as duas soluções que já temos preparadas no nosso balão volumétrico, vamos retirar 1 ml de cada uma, medidos com uma pipeta, preferencialmente volumétrica. Na ausência de uma volumétrica, usamos uma graduada, mas fazemos isso para todos os tubos de ensaio que tivermos disponível. O conjunto, como eu já tinha dito, deve estar então embrulhado em papel de alumínio. Após a adição dos dois reagentes, vamos ter uma reação química a acontecer em que ocorrerá a precipitação
ou a formação de um sal sólido. Quando eu junto o cloreto de sódio ao nitrato de prata, forma-se o cloreto de sódio, que é um sólido branco. Portanto, é fácil de identificar no tubo que está completamente destapado. Dar só uns segundos e vamos começar a ver aparecer este tal sólido branco. Também se forma nitrato de sódio, mas ele está em solução aquosa e não está dissolvido em solução, portanto não se identifica como o cloreto de prata. Depois é necessário expor o conjunto à luz. Depois de desembrulhar o conjunto, vamos deixá-lo exposto à radiação durante cerca de 15 minutos. Eu gosto de fazer isto no exterior, também é uma forma de irmos à rua, na aula de Fisicoquímica. Podem usar alguns candeeiros específicos. A radiação dos telemóveis, da luz da lanterna dos telemóveis, normalmente não é suficiente. Já experimentei e não deu bons resultados. E os candeeiros às vezes também deixam um bocadinho a desejar. Portanto, a forma mais nítida de fazermos a observação do conjunto é depois de uma boa exposição solar. Se não quiserem ir à rua, podem deixar na janela do laboratório. Ainda dentro do procedimento, a última etapa passa por realizar a observação do conteúdo dos tubos de ensaio. Portanto, depois de expormos à luz, vai ser necessário retirar todos os invólucros dos tubos de ensaio e perceber o que é que aconteceu em cada um, registando numa tabela o que é que aconteceu. Por exemplo, aqui o nosso primeiro tubo estava embrulhado em papel de alumínio, portanto a previsão é que não ocorresse reação. Então tenho aqui um precipitado branco, que foi o mesmo que se formou quando eu juntei as duas soluções. Portanto, efetivamente, é isso que é suposto acontecer. O B estava embrulhado em papel de celofane azul. O papel celofane azul vai filtrar a radiação que chega ao conteúdo do tubo de ensaio. Portanto, só entra a radiação azul, que é das mais energéticas dentro da gama do visível. Tenho aqui um registro de uma cor cinza escura, portanto houve reação. O tubo C era aquele que tinha papel celofane vermelho em seu redor, ficou branco. Este branco é preciso ter alguma cautela. Como veem na imagem, pode ter umas pintinhas cinzentas, dando indicação que houve aqui algum do sal que efetivamente reagiu. O D estava embrulhado em papel celofane verde, nem toda a gente faz esta, portanto pode acontecer semelhante àquilo que ocorreu com o vermelho, pode estar ligeiramente mais escuro, e aquele que não está embrulhado recebeu toda a radiação, então deve ter reagido. Neste registro de observações é suposto usarmos uma tabela para identificar tudo o que aconteceu. E então, depois da tabela feita com o registro de observações, é preciso interpretar essa informação. Como já tínhamos visto, no tubo desembrulhado ocorreu reação e temos aqui um precipitado cinza escuro. Atenção que a observação é só o que é que eu estou a ver e não o que eu estou a interpretar. Eu não vou escrever aqui que há reação, eu vou escrever aqui que eu observo um precipitado cinza escuro. No caso do celofane vermelho, um precipitado cinza claro. Em algumas situações acredito que se mantenha branco, portanto, sem qualquer reação. Portanto, têm que ajustar as vossas observações à realidade que encontraram. O papel celofane azul deve apresentar um precipitado cinza escuro e aquele que estiver embrulhado em papel de alumínio mantém um precipitado branco. Se fizeram o verde, pode estar próximo do vermelho ou algo entre o que se vê no tubo embrulhado em papel celofane vermelho e o tubo embrulhado em papel celofane azul. Sempre que ocorrer reação, basicamente o que nós temos é uma decomposição do cloreto de prata. O cloreto de prata, que é um sólido branco, vai se transformar em prata, que tem uma cor cinza escura, e em dicloro gasoso. Este gás aqui é preciso ter alguma cautela, porque ele é tóxico para nós. Embora à partida prevê-se uma produção pequena, não convém andar com o nariz enfiado nos tubos de ensaio para identificar o cheiro característico do cloro. Que conclusões é que podemos tirar a partir desta atividade?
Então, a primeira coisa que devemos fazer na escrita de um relatório é apresentar os nossos resultados e interpretar essa informação. Então, com base nas observações, convém indicar onde é que ocorreu a reação e agora sim convém identificar os tubos em que tal aconteceu. Portanto, dizer que a reação ocorre sempre que há uma mudança na cor do precipitado branco para cinza e tal situação ocorreu no tubo de ensaio que estava desembrulhado e no tubo de ensaio com celofane azul. Se tiveram reação no verde ou no vermelho, também devem apresentar aqui, salientando diferenças na tonalidade da cor. Espera-se, pelo menos no vermelho, obter um cinza mais claro, que evidencia uma reação menos extensa. No tubo embrulhado com papel de alumínio não é suposto acontecer nenhuma reação, portanto, à partida deve-se observar um precipitado que se manteve branco, que diz respeito ao cloreto de prata formado a quando da junção dos dois reagentes. Para justificar os meus resultados, vou dar indicação que a reação aconteceu sempre que a radiação que incidiu sobre esse precipitado teve energia suficiente para o decompor. É o que acontece no tubo desembrulhado ou no tubo embrulhado com papel celofane azul. Se eu quiser fazer a comparação com a minha previsão inicial, por exemplo, se eu obter um cinza ligeiro, mais ou menos claro, no tubo embrulhado com papel celofane vermelho, vou dar indicação que não havia previsão de que essa reação acontecesse, mas ela pode ter ocorrido devido, por exemplo, a um mau isolamento ou à volta do tubo de ensaio, ou por baixo, ou eventualmente utilizando uma tampa transparente. Se a tampa do tubo de ensaio for transparente, a luz vai entrar no local. E também convém dar aqui indicação de quais foram os resultados que corresponderam àquilo que estava previsto inicialmente. Há sempre erros em qualquer atividade experimental. Quais são os erros possíveis aqui? Parece-me que os menos graves serão os erros sistemáticos, porque se tudo for feito com alguma cautela, eles não vão ser muito impactantes. Os erros sistemáticos resultam da calibração de tudo o que é instrumentos de medida, por exemplo, a situação da calibração da balança quando vamos pesar o sólido na preparação de soluções, ou a calibração do balão volumétrico, onde também preparamos as soluções, ou ainda a calibração das pipetas que vamos usar para medir um determinado volume, normalmente é 1 mililitro, de cada uma das soluções para preparar a nossa reação. Aqui também é digno de registro erros que podem ter ocorrido de paralaxe a quando da medição destes volumes com a pipeta. Portanto, se eu estiver a olhar para a pipeta com a pipeta mais abaixo ou mais acima, fora do nível dos meus olhos, eu estou a cometer erros de paralaxe. Prevê-se que estes erros sejam cometidos sempre pela mesma pessoa, porque é a mesma pessoa que deve executar todas as medidas. Logo, à partida, se estiver a usar um método incorreto, vai usar sempre o mesmo método. Ou seja, ou vai ver sempre de cima para baixo ou de baixo para cima. Nessas circunstâncias, o erro é sistemático. Se este erro for cometido por pessoas diferentes, tendo em conta que cada uma vai fazer do seu jeito, o mesmo erro pode ser um erro aleatório. Mais significativos serão os erros aleatórios aqui, que podem resultar do mau isolamento dos tubos de ensaio, quando eu vou cobri-los com o papel celofane ou com o papel de alumínio, se não o fizer bem feito, posso ter luz a entrar sem o filtro, logo o resultado vai ser diferente daquele que ocorreria se só entrasse a radiação vermelha, ou verde, ou azul, consoante, ou nenhuma, consoante a situação que estivéssemos a analisar. Outro aspecto que às vezes passa despercebido é a tampa que usamos no tubo de ensaio. Se a tampa for transparente, a luz vai entrar por cima. Também podem acontecer erros aleatórios, resultados da utilização de uma luz, de uma radiação com energia insuficiente para provocar a reação química. Nessas condições, o precipitado vai se manter sempre branco. Muitas vezes aparecem para criticar no aspecto das conclusões. Porque é que um dos tubos não foi embrulhado? Porque é que o outro foi embrulhado com papel de alumínio? Porque é que embrulhamos o conjunto todo antes de expor à luz? Ou então, porque é que esperamos
com os tubos expostos à luz durante X tempo. Basicamente, os tubos que não são embrulhados e que é embrulhado com o papel de alumínio são amostras de controlo. Elas servem como referência para podermos perceber o que é que acontece se houver reação ou se não houver. O tubo destapado, teoricamente, vai ocorrer sempre reação, então eu vou acabar a observar lá um precipitado cinza escuro. No que não recebe luz, espero observar no fim um precipitado que se mantém branco, condigno com o não ter ocorrido a reação. Então, no fundo, são amostras de controle. Todo o conjunto deve ser embrulhado antes da exposição à luz, para garantir que estamos a controlar o tempo de exposição, que deve ser o mesmo para cada uma das amostras. Depois, o aguardar X minutos de exposição ao sol ou à luz tem a ver com o tempo necessário para que a reação ocorra. Normalmente, quando usamos a luz solar, essa reação é mais rápida, se calhar os 15 minutos, se tiver um dia de sol, não é necessário esperar tanto tempo, ao fim de 5, 7 minutos já temos resultados. Se for com um candeeiro, às vezes é necessário esperar um bocadinho mais tempo. Também é importante identificar nesta reação o controle de variáveis. Já falamos disto, cada tubo deve apresentar a mesma quantidade de cada reagente, porque se um tiver mais do que o outro, o que eu vou escrever no meu registro de observações deixa de fazer sentido para que possa concluir onde é que eu tenho uma reação mais extensa ou menos extensa. A exposição à luz deve acontecer para todos no mesmo intervalo de tempo. Também é importante fazer isso para eu não poder dizer que escureceu porque esteve mais tempo ou não escureceu porque teve menos tempo exposto. Não tem sentido, não é essa a pretensão desta atividade. E a exposição à radiação deve ocorrer sempre à mesma distância da fonte de luz, preferencialmente com a mesma fonte de luz. No que respeita ao cumprimento dos objetivos, se vocês obtiveram tubos de ensaio onde ocorreu reação e outros onde não ocorreu, a partir os objetivos foram alcançados, ainda que possam apresentar erros. Depois vão ter que discutir quais são esses erros. Também é comum aparecerem questões relacionadas com as salas antigas de revelação de fotografias. Hoje a fotografia é maioritariamente digital, mas antigamente não era assim, havia um rolo. Esse rolo era revelado para depois poderem imprimir as fotografias. A revelação todo esse processo de revelação era feito numa sala onde só se usava uma luz vermelha, porque a sua radiação é de baixa energia e não desencadeava as reações fotoquímicas necessárias à revelação da fotografia. Se houvesse luz de outra energia ou de maior energia presente na sala, a revelação ficava estragada. Portanto, pela mesma razão, a sala onde ocorrerem estes processos deve estar fechada, impedindo a entrada de luz de maior energia. Se tiverem que fazer um relatório, convém dar ainda algumas outras indicações. É o caso de registar incidentes que possam ter acontecido, algumas sugestões de melhoria da atividade, podem fazer uma crítica ao desempenho do grupo de trabalho. É neste ponto que vocês identificam, por exemplo, se algum dos elementos do grupo não trabalhou, ou se não quis colaborar, ou se destacou pela positiva, que também é digno de registro, até porque muitas vezes os relatórios são avaliados em grupo e aqui o grupo é muito importante trabalhar em conjunto e todos contribuírem para a eficiência do trabalho, a sua conclusão e para fazer as coisas direitinhas. Não fazendo, não são merecedores de uma avaliação que é igual para todos e é neste ponto que devem identificar e referir essas circunstâncias. Podem ainda fazer uma pequena reflexão acerca da experiência que fizeram e das aprendizagens que alcançaram ou que consolidaram com esta atividade. Espero ter já ajudado a explicar o que é que acontece aqui nas reações fotoquímicas. Se tiveres alguma dúvida, podes deixar-me aqui em baixo ou podem me enviar um e-mail. Boa sorte!